Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samuel, sou professor de português e estou com vocês nessa disciplina à distância. Eu gostaria de relembrar com vocês nossa última aula acerca do estudo dos numerais, nos quais nós falamos acerca das flexões de gêneros, das flexões de graus, números, tá certo? E na aula de hoje nós iremos falar acerca do estudo das preposições. Eu gostaria de pedir para que você pudesse abrir a sua apostila na página 42, para que assim nós possamos dar início, tá certo? A isso. Vamos lá. Preposição é a palavra invariável que atua como conectivo entre palavras ou orações, estabelecendo sempre uma relação de subordinação. Isso significa que entre os termos ou orações ligados por uma preposição haverá sempre uma relação de dependência. Não vamos esquecer isso, tá certo? De dependência em que um dos termos ou uma das orações assume o papel de subordinante e o outro subordinado, tá certo? Vamos lá. Preposição é uma palavra invariável, ok? Que atua como conectivo. Vamos lá. Conectivo quer dizer que faz conexão. Se ele faz conexão, ele tem a responsabilidade de promover ligações, tá certo? Então, faz ligação, tá bom? Entre palavras, estabelecendo sempre uma relação de subordinação. Por exemplo, eu era feliz. Se nós formos fazer essa pergunta, quem era feliz? Eu. O verbo era feliz com adjetivo. Então eu tenho uma oração completa. Ok? Então eu casei. Vamos fazer a pergunta. Então eu casei. Então quem casou? Eu. Tá certo? Ou seja, é um outro sujeito. Nesse meu caso, eu tenho uma oração, eu era feliz, completa. Então eu casei, outra. Se eu quiser fazer uma junção, eu posso colocar um E aqui, ó. Eu era feliz e então eu casei. O que foi que juntou? Eu era feliz, então eu casei. Foi o E. Esse E automaticamente é uma preposição. Beleza? Então vamos lá. Samuel, preposição é sempre a letra E? Não. Existem várias preposições. As mais comuns nós costumamos cantar, que é a musiquinha chamada ADI para compor, né? A, D, tá certo? E, I, para compor, tá certo? São as principais. Vamos sempre lembrar dessa musiquinha, tá? A, D, E, I, para compor. Não vamos esquecer. Essas 7 são as mais comuns. São as que nós utilizamos com mais frequência e a que nós temos o maior número de exemplos com elas, tanto no nosso dia a dia, como na nossa atual gramática portuguesa. Tá bom, pessoal? Vamos dar prosseguimento aqui. Não podemos misturar, pessoal, preposição com conjunção. Por quê? Porque preposição, originalmente, é feito para unir o quê? As palavras. As palavras, logo os substantivos, tá certo? É feito para fazer a junção desses substantivos. E as conjunções são conjuntos em orações, como o próprio nome já vem nos
explicando, tá ok? Vamos lá, classificação. As palavras da língua portuguesa que atuam exclusivamente como preposições são chamadas de preposições essenciais. Agora aqui, pessoal, eu vou falar com vocês as preposições de uso geral, tá certo? Mas não podemos esquecer essas 7 que já foram citadas, tá certo? Aqui, ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sob e trás. Pronto. Além disso, existem algumas combinações. Samuel, como é que funcionam essas combinações? Elas dependem de quê? Dependem da funcionalidade da minha frase. Por quê? Porque a minha oração, ela tem que ser subordinada adjetiva, ela tem que ser subordinada subordinada subjetiva, ela pode ser subordinada sequencial, ela pode ser subordinada nominal. Então eu preciso saber qual é a estrutura da minha frase para que eu possa chegar para você e dizer, ó, você vai utilizar essa preposição para poder enfatizar o que você quer falar, tá certo? Mas para isso nós precisamos ver como um todo, ou seja, precisamos olhar o contexto para que assim nós possamos classificar de alguma forma, tá ok?